Existiam noites em que o fogo simplesmente não era uma opção. Sem lenha suficiente, sem acesso fácil à madeira, sem como manter chamas constantes. E ainda assim, eles atravessavam essas noites, não por algumas horas, mas por longos períodos de escuridão, frio contínuo, ambiente hostil, sem fonte ativa de calor. E isso não deveria funcionar, porque a lógica parece simples. Sem energia, o corpo perde calor perdendo calor. Ele falha, mas existe um detalhe que muda tudo. Eles não dependiam do fogo da forma que a gente imagina. O calor não vinha de um único lugar, ele era distribuído. E isso muda completamente o problema. Agora não é mais sobre gerar calor suficiente, é sobre não perder rápido demais o que já existe. E essa diferença é o que sustenta tudo. Durante o dia, alguma energia era acumulada, no próprio corpo, nos materiais, no ambiente. E à noite, nada novo era criado, mas o que já existia era preservado, de forma cuidadosa, sem desperdício. E isso levanta uma questão inevitável. Como manter o corpo aquecido quando não existe fonte constante de calor? Porque não estamos falando de conforto. Estamos falando de atravessar horas críticas, sem colapso. E talvez o ponto mais importante esteja aqui. Eles não tentavam aquecer o ambiente, eles protegiam o que já estava aquecido. E quando você muda isso, toda a lógica muda junto. Mas isso abre uma dúvida ainda mais profunda. Onde exatamente esse calor era armazenado, se não vinha do fogo? Porque algo precisava sustentar o corpo durante a noite. E a resposta não está em um único elemento. Está no sistema inteiro. E é exatamente aqui que a história começa a sair do óbvio. A noite não começava quando eles deitavam. Ela começava muito antes, ainda durante o dia. Porque o que sustentava o corpo no escuro não era criado naquele momento. Era acumulado. O frio não era surpresa. Ele era previsível. E isso muda completamente a forma de se preparar. Ao longo do dia, o corpo estava em movimento. Trabalho físico, caminhadas, atividades constantes. E isso gera calor. Mas mais do que isso, gera energia interna. O corpo aquece enquanto se move. E parte desse calor não desaparece imediatamente. Ele é mantido. Principalmente quando o ambiente não força uma perda rápida. Mas existe um ponto ainda mais importante. A alimentação. Antes da noite, comer não era só rotina, era estratégia. Alimentos mais densos, mais gordurosos, mais calóricos. Nada disso era por acaso. A digestão gera calor. E esse calor continua sendo produzido mesmo quando o corpo está em repouso, durante horas. Agora a lógica começa a mudar. Mesmo sem fogo, o corpo ainda está gerando calor, não com intensidade alta, mas de forma constante. E isso faz toda a diferença. Mas isso só funciona se esse calor não for perdido rápido demais. E é aí que o sistema se conecta com tudo que vem depois. Roupas mais pesadas no final do dia, camadas que não eram usadas apenas fora de casa, mas também durante o descanso. Nada de exposição desnecessária, nada de deixar para depois. A noite exigia preparação antecipada. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Eles não esperavam sentir frio para agir. Eles se preparavam antes que o frio dominasse. E isso muda completamente o resultado. O corpo não começava à noite frio. Ele começava aquecido. E isso cria uma vantagem invisível. Porque perder calor partindo de um nível mais alto demora mais. E esse tempo é o que mantém o corpo funcionando. Mas isso levanta uma questão importante. Se o calor vinha do próprio corpo e era levado para dentro da noite, como evitar que ele desaparecesse completamente ao longo de tantas horas? Porque gerar calor é uma parte, mas manter é outra completamente diferente. E é exatamente aqui que o sistema começa a mostrar sua próxima camada. Quando a noite chegava, o corpo já estava aquecido. Mas isso, sozinho, não sustentava nada. Sem proteção, esse calor desapareceria rápido. E é aqui que entra uma das partes mais importantes do sistema: as camadas. Nada de uma única roupa pesada. O que funcionava era a sobreposição.
Lã próxima ao corpo, pele por cima, couro protegendo o exterior. Cada camada tinha uma função. A lã retinha o calor imediato. A pele criava uma barreira de ar. O couro reduzia o impacto do vento. E juntas, essas camadas faziam algo simples, mas extremamente eficiente. Impediam o calor de escapar rápido demais. O ar preso entre as camadas aquecia e permanecia ali. Não porque estava isolado perfeitamente, mas porque a troca com o ambiente era mais lenta. E isso muda tudo, porque agora o corpo não precisa gerar calor o tempo inteiro. Ele só precisa manter o que já existe. Mas existe outro detalhe importante. Nada disso era usado de forma solta. As camadas envolviam o corpo, ajustadas, sem espaço desnecessário, porque quanto mais espaço vazio, mais o calor se perde. Mas quando o volume é reduzido, o calor se concentra. E isso cria um microambiente, pequeno, limitado, mais estável. E dentro dele, o corpo continua funcionando. Mas isso não parava nas roupas. Coberturas adicionais eram usadas durante o sono. Peles mais grossas, camadas extras, às vezes compartilhadas. E isso reforçava ainda mais a retenção. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O objetivo nunca foi esquentar, era desacelerar a perda. E isso é completamente diferente, porque enquanto o calor sai devagar, o corpo consegue acompanhar. Mas se sai rápido demais, nada segura. E isso levanta uma questão inevitável. Se tudo dependia de manter o calor preso ao corpo, o que acontecia com as partes mais expostas? Rosto, mãos, pés, porque essas áreas perdem calor mais rápido e são exatamente elas que podem comprometer o sistema. E é aqui que a próxima camada começa a aparecer. O corpo pode manter calor, mas nem todas as partes mantêm da mesma forma. Algumas regiões perdem muito mais rápido. Mãos, pés, rosto, áreas expostas, com menos proteção natural. E é exatamente aí que o risco começa. Porque o problema não começa no centro do corpo, ele começa nas bordas. O frio atinge primeiro o que está mais exposto. E se essas áreas perdem calor rápido demais, o corpo inteiro começa a reagir. A circulação diminui, o calor é redirecionado. A prioridade muda, e isso pode comprometer o sistema inteiro. Mas eles já sabiam disso, mesmo sem explicar. E a resposta não era tentar aquecer essas áreas diretamente. Era reduzir a exposição ao máximo. Durante o sono, o corpo não ficava esticado. Ele se fechava, braços próximos ao tronco, mãos protegidas, pernas recolhidas, uma posição compacta. Menos superfície exposta, menos troca com o ambiente. Isso muda completamente a retenção de calor, mas não para por aí. As extremidades eram cobertas sempre que possível. Peles extras, faixas, camadas improvisadas. Nada sofisticado, mas suficiente para reduzir a perda mais crítica. O rosto, quase sempre parcialmente coberto. Não totalmente, mas o suficiente para quebrar o contato direto com o ar frio. E isso já fazia diferença. Mas existe um detalhe ainda mais importante. O corpo humano reage ao frio de forma automática. Ele preserva o centro, mesmo que isso custe conforto nas extremidades. E eles não tentavam impedir isso. Eles trabalhavam com isso. Aceitavam que algumas áreas ficariam mais frias, desde que o núcleo se mantivesse estável. E isso muda completamente a lógica, porque agora, o objetivo não é aquecer tudo, é manter o essencial funcionando. Mas isso levanta uma questão inevitável. Se o corpo já fazia parte do sistema e as extremidades eram protegidas ao limite, o que garantia que isso funcionasse por horas seguidas, sem intervenção? Porque durante o sono, ninguém ajusta tudo o tempo inteiro. E ainda assim, o sistema continuava funcionando. E é exatamente aqui que tudo começa a se conectar de verdade. Uma noite sem fogo pode ser suportada. Mas o verdadeiro problema nunca foi uma única noite, era a sequência. Noites longas, frio constante, mesmas limitações, sem uma fonte externa confiável de calor. E ainda assim,
O sistema continuava funcionando, não porque era forte, mas porque não colapsava. E isso muda completamente a forma de enxergar tudo. Nada ali dependia de um único elemento. Se o fogo faltava, o corpo ainda gerava calor. Se o corpo enfraquecia, as camadas seguravam mais. Se as camadas não eram suficientes, a proximidade compensava. Tudo estava conectado, e isso criava algo muito específico. Um sistema sem ponto único de falha, porque o problema não era o frio em si, era perder calor rápido demais, sem ter como recuperar. E é exatamente isso que eles evitavam. A perda nunca era total, ela era gradual, controlada, sempre dentro de um limite. E isso permitia atravessar uma noite, e depois outra, e depois mais uma. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Nada disso exigia esforço constante durante a noite. O sistema já estava montado antes de dormir. O corpo aquecido, as camadas ajustadas, a posição definida, o ambiente minimamente preparado. Depois disso, era continuidade, sem intervenção, sem correção, a cada momento. E isso faz toda a diferença, porque o corpo em repouso não sustenta esforço ativo. Ele depende do que já foi preparado. Mas isso leva a algo ainda mais profundo. Com o tempo, esse processo deixa de ser consciente, ele vira padrão, repetido todos os dias, sem necessidade de pensar. E isso elimina erro acumulado, porque tudo já acontece da forma correta. Mas isso levanta uma questão inevitável. E se o que realmente permitia sobreviver àquelas noites não fosse a presença de calor, mas a ausência de colapso ao longo do tempo? Porque isso muda tudo. Agora não estamos falando de aquecer, estamos falando de continuidade sob limitação extrema. E quando isso aparece, a história deixa de ser sobre sobreviver ao frio e passa a ser sobre manter um sistema funcionando, mesmo quando não há energia suficiente. No fim, eles não sobreviviam porque conseguiam se aquecer. Eles sobreviviam porque não deixavam o corpo esfriar rápido demais. Essa diferença parece pequena, mas muda tudo. O problema nunca foi a ausência de fogo. O problema era a velocidade da perda. Sem lenha, sem chama, sem fonte externa constante. O corpo ainda gerava calor. Pouco, mas contínuo. E isso era suficiente. Se não fosse desperdiçado. Tudo girava em torno disso. Reter, proteger, desacelerar. O frio não precisava ser vencido. Só precisava ser mantido sob controle. E isso cria uma lógica completamente diferente da que a gente imagina. Não existe aquecimento ativo. Existe conservação constante. O corpo funciona como fonte. As camadas funcionam como barreira. O ambiente reduz o impacto. Nada resolve sozinho. Mas juntos, mantém o sistema vivo. E existe um ponto ainda mais importante. O corpo humano tolera frio. O que ele não tolera é queda rápida demais. Se a temperatura cai de forma abrupta, o sistema falha. Mas se essa queda é lenta, o corpo compensa, ajusta a circulação, reduz perda, mantém o essencial ativo. E é exatamente isso que eles controlavam. Não o frio, mas a velocidade dele. E isso muda completamente tudo, porque agora a ausência de lenha deixa de ser o problema principal. O problema real seria perder calor rápido demais, sem nenhuma forma de reduzir isso. Mas esse sistema não permitia isso, mesmo no pior cenário. Ainda existia retenção, ainda existia proteção, ainda existia continuidade. E isso levava à conclusão mais importante de todas. Eles não sobreviveram porque tinham calor suficiente. Eles sobreviveram porque nunca deixavam o corpo chegar ao ponto de falha. O frio avançava, mas nunca rápido o bastante. E isso fazia toda a diferença, porque no final, não é o frio que decide, é o ritmo. E eles controlavam exatamente isso, sem tecnologia, sem energia externa, só com um sistema que funcionava, mesmo quando quase nada ajudava. E talvez, o mais impressionante nunca tenha sido sobreviver sem fogo, mas o fato de que, mesmo sem ele, o corpo continuava funcionando até o amanhecer. A pergunta nunca foi sobre lenha,
nem sobre fogo, nem sobre energia. Tudo isso ajuda, mas não é o que sustenta, porque houve momentos em que nada disso estava disponível. E ainda assim eles atravessavam a noite, não aquecidos, mas estáveis. E isso muda completamente a forma como a gente entende sobrevivência. A gente costuma pensar que precisa de uma fonte externa, algo que gere calor, algo que resolva o problema. Mas ali, nada resolvia totalmente. Tudo apenas evitava o colapso. O corpo ainda gerava calor. As camadas ainda seguravam parte dele. O espaço ainda reduzia o impacto. A posição ainda ajudava a preservar. Nada perfeito, mas suficiente. E isso é o que sustenta tudo. Porque no final, sobreviver não é eliminar a dificuldade. É impedir que ela ultrapasse um limite. E isso leva a uma reflexão inevitável. Quantas vezes a gente acha que precisa de mais recurso, quando, na verdade, precisa de mais controle sobre o que já tem? Porque eles não tinham escolha. Não dava para aumentar o calor. Então aprenderam a não perder. E isso criou algo muito mais poderoso. Capacidade de continuar funcionando, mesmo quando quase tudo falta. Talvez esse seja o ponto mais importante. Eles não dependiam de condições ideais. Dependiam de um sistema que funcionava, mesmo quando não havia energia suficiente. E isso muda completamente tudo. Porque, no final, não era sobre ter calor, era sobre não perder o suficiente para continuar vivo até o amanhecer. E talvez essa seja a verdadeira diferença. Não entre quem enfrenta o frio, mas entre quem continua funcionando, mesmo quando não tem nada além do próprio corpo. Agora me diz, você depende de condições ideais ou já aprendeu a funcionar mesmo quando elas não existem? Se chegou até aqui, comenta. Eu funciono mesmo sem condição, porque isso mostra que você entendeu o que a maioria nunca percebe.